da última ceia. A noite que redefiniu tudo. A quinta-feira da Semana da Paixão trouxe consigo o momento mais íntimo e sagrado do ministério de Jesus. Enquanto Jerusalém se preparava para a celebração da Páscoa, festa que comemorava a libertação de Israel da escravidão egípcia, Jesus reuniu seus 12 discípulos para uma ceia que transcenderia todas as expectativas. Naquela sala, no andar superior, em meio ao pão e ao vinho, às palavras e aos gestos, Jesus redefiniria o significado da redenção e prepararia seus seguidores para o trauma iminente. Preparativos providenciais. Jesus enviou Pedro e João com instruções precisas. Vão e preparem a refeição da Páscoa para nós. Quando perguntaram onde, ele deu orientações quase enigmáticas. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um jarro de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Tudo aconteceu exatamente como Jesus predissera. Os detalhes sugerem arranjos prévios, talvez com um seguidor secreto em Jerusalém. A descrição de um homem carregando água era incomum. Essa era tipicamente tarefa feminina, tornando facilmente identificável. Jesus tomava precauções para manter o local secreto, evitando que as autoridades soubessem onde encontrá-lo antes da hora certa. O mestre torna-se servo. Quando a noite chegou, Jesus e os 12 se reclinaram à mesa. A atmosfera deveria estar carregada de tensão. Jesus sabia que era sua última noite com eles. Judas já havia concordado em o trair por 30 moedas de prata. Pedro em breve o negaria. Todos fugiriam. Então Jesus fez algo completamente inesperado. Levantou-se da mesa, tirou suas vestes externas, envolveu uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Era um ato de humilhação extrema, trabalho de escravos, não de mestres. As estradas empoeiradas da Palestina tornavam a lavagem dos pés necessária, mas a tarefa caberia ao servo mais inferior da casa. Pedro, sempre impulsivo, protestou: Senhor, vais lavar os meus pés? Havia horror na pergunta. Ver o Messias, aquele que dias antes fora aclamado como rei, ajoelhado lavando pés era insuportável para sua compreensão de hierarquia e honra. Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mas depois entenderá. Quando Pedro insistiu que jamais permitiria tal coisa, Jesus foi direto: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Era mais que higiene, era símbolo de purificação espiritual, de participação na comunidade redimida. Pedro, caracteristicamente extremo, reverteu imediatamente. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus sorriu. Talvez quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Após terminar, Jesus voltou ao seu lugar e explicou: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Era uma revolução de valores. Liderança através de serviço, grandeza através de humildade. A instituição da nova aliança. Durante a refeição pascal, com seus elementos tradicionais, cordeiro assado, ervas amargas, pão sem fermento, vinho, Jesus introduziu algo radicalmente novo. Pegou o pão, deu graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eram palavras carregadas de significado. A Páscoa celebrava a libertação, através do sangue do cordeiro marcado nas portas no Egito.
Jesus estava dizendo que ele era o verdadeiro Cordeiro Pascal, cujo sangue traria libertação definitiva, não da escravidão política, mas da escravidão do pecado e da morte. A referência à nova aliança ecoava a profecia de Jeremias sobre um tempo em que Deus faria uma aliança nova com seu povo, escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações. O sangue selava alianças no mundo antigo. Jesus estava inaugurando uma nova relação entre Deus e a humanidade, ratificada não pelo sangue de animais, mas por seu próprio sangue. Façam isto em memória de mim, transformava a ceia em memorial perpétuo. Não era apenas relembrar um evento passado, mas participar de sua realidade presente. Cada vez que os discípulos partissem o pão e bebessem o cálice, proclamariam a morte do Senhor até que ele voltasse. A revelação da traição. Em meio à comunhão, Jesus declarou algo perturbador. Um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. A consternação foi imediata. Os discípulos olhavam uns para os outros, confusos e angustiados. Um por um, começaram a perguntar: Sou eu, Senhor? Pedro fez sinal a João, que estava reclinado próximo a Jesus, para perguntar de quem falava. Jesus respondeu: É aquele a quem eu dar este pedaço de pão molhado no prato. Era costume o anfitrião oferecer bocados especiais aos convidados honrados. Jesus molhou o pão e o deu a Judas Iscariotes. O que você está para fazer? Faça depressa, disse Jesus. Os outros à mesa não compreenderam. Alguns pensaram que, como Judas era tesoureiro do grupo, Jesus o instruía a comprar algo para a festa ou dar esmolas aos pobres. Mas o evangelista João, escrevendo décadas depois, registrou uma observação sinistra. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. E Judas saiu imediatamente. Era noite, acrescenta João. Uma observação que é simultaneamente cronológica e simbólica. Judas saiu da luz para as trevas. A predição da negação. Após a saída de Judas, Jesus se voltou para Pedro com uma advertência. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, confiante em sua própria lealdade, protestou veementemente. Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Sua sinceridade era genuína, mas sua autoconfiança era ingênua. Jesus olhou para ele com tristeza e amor. Pedro, eu lhe digo que, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes, dizendo que não me conhece. Era uma profecia precisa e dolorosa. O discípulo mais vocal, aquele que confessara Jesus como o Cristo, em breve o renegaria publicamente. Palavras de consolo e comissão. Percebendo o medo crescente nos discípulos, Jesus ofereceu palavras de consolo. Não se perturbe o coração de vocês. Creham em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar. Ele falou sobre sua partida, mas também sobre seu retorno. Prometeu enviar outro Consolador, o Espírito Santo, que os guiaria em toda a verdade. Lhes deu um novo mandamento: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, naquela sala superior, Jesus orou. João registra essa oração em detalhes comoventes. Jesus orou por si mesmo, pelos discípulos presentes e por todos os que creriam através da mensagem deles. Pediu que fossem um, assim como ele e o Pai são um. Pediu que fossem protegidos do mal. Pediu que experimentassem a plenitude de sua alegria. O legado da ceia. Quando finalmente cantaram um hino e saíram em direção ao Monte das Oliveiras, nada mais seria o mesmo. Jesus havia transformado a antiga Páscoa em algo novo. O pão partido e o vinho derramado tornar-se-iam símbolos centrais da fé cristã. Repetidos milhões de vezes, através dos séculos,
em memória daquele que se deu completamente por amor. Naquela sala superior, Jesus havia demonstrado serviço radical, instituído a nova aliança, revelado a traição que se aproximava e predito a negação, que quebraria o coração de Pedro. Mas acima de tudo, ele havia dado aos discípulos um vislumbre de amor sacrificial que em breve seria consumado numa cruz. Amanhã, continuaremos contando esta história. Inscreva-se para não perder nada. Curta e compartilhe, se você gostaria de nos ajudar a continuar.